Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e você está em uma aula que foi preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa. Esta aula está sendo preparada para ser repassada no dia 17/5, das 13 às 14h30, e tem como agenda a correção de um simulado relativo à OBMEP 2021, que foi passado no dia 13/5, e também irá trabalhar o conteúdo de probabilidade. Esse simulado foi feito a partir da extração de algumas questões da OBMEP 2010. Estão aí as questões e também o nosso gabarito. Nós iremos agora discutir a respeito dessas 6 questões para tentar entender melhor como chegamos a essas respostas. Então vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte: a escola Paraqui organizou uma Olimpíada de Matemática para os seus 250 alunos e premiou com medalha os 8% que obtiveram as notas mais altas. Quantas medalhas foram distribuídas? Aí o nosso gabarito está dizendo que a resposta é a letra E, que foram distribuídas 20 medalhas. Mas vamos observar por que isso acontece. Nós temos um total de 250 alunos. Então, essa questão é simplesmente, você vai calcular 8% de 250. Professor, como é que eu faço isso? Você vai fazer isso da seguinte forma. Calcular 8% de 250 é a mesma coisa que calcular 8 sobre 100, que essa é a mesma coisa que 8%, de 250. Então, é uma multiplicação simples. Eu posso também pegar esse 8 por 100 e reduzir, chegando a 2 sobre 25, e aí eu faço essa multiplicação, multiplica numerador por numerador e divide. Então, eu chego nesse resultado que é 20, que no caso é a nossa alternativa letra E. A próxima questão traz o seguinte: ela coloca uma figura e ela diz: na figura, as circunferências de centro A e B, a gente tem uma circunferência que tem o centro A e uma circunferência que tem o centro B, são tangentes aos lados do retângulo, ou seja, elas estão tocando o lado do retângulo, e tem diâmetro igual a 4 centímetros. A distância entre o ponto R e o ponto S, que está aí, é igual a 1 centímetro. Então, ele pede qual é o perímetro deste retângulo. Para responder essa questão, é importante que nós observemos alguns pontos que estão colocados aí no texto. Ela diz que essas figuras têm diâmetro igual a 4 centímetros. O que é que isso significa? Significa que esse círculo tem a distância entre uma borda e outra igual a 4 centímetros. E ele diz que o ponto RS é igual a 1 centímetro. É preciso lembrar que ele está perguntando o perímetro do retângulo. Então, vamos observar aqui uma figura com mais detalhes para tentar entender melhor. Nós temos aqui essa figura, que eu coloquei mais alguns elementos e o livro traz a sugestão, mas eu vou explicar só aqui por a figura mesmo. Nós temos essa distância, que é o diâmetro aqui entre M e N, que é igual a 4 centímetros. O que isso significa? Significa que este lado do retângulo é igual a 4 centímetros e que este outro lado do retângulo é igual a 4 centímetros. Nesse ponto, nós já temos essas laterais do nosso retângulo. Precisamos encontrar só essa lateral aqui de cima. Só que um detalhe, daqui para cá também é 4 centímetros. Então, quer dizer que daqui até a metade é 4 centímetros. E daqui para cá também é 4 centímetros. Só que eu tenho essa areazinha aqui que é comum a eles, que a nossa questão disse que valia 1 centímetro. Imaginando que essas figuras elas não fizessem esse toque, a gente ia ter 4 mais 4, que aí essa distância aqui valeria 8. Mas nós temos aqui 1 centímetro que está se tocando. 8 menos 1, essa distância aqui é 7, essa distância aqui é 7. Lembra, nós temos o perímetro agora do nosso retângulo. 7 mais 7 mais 4 mais 4. 7 mais 7 são 14, 4 mais 4
São 8. 8 mais 14, a nossa resposta é 22, letra D de dado. Nossa próxima questão diz o seguinte: um grupo de amigos acabou de comer uma pizza. Aí diz o seguinte: se cada um der R$8, faltarão R$2,50 para pagar a pizza. Mas se cada um der R$9, sobrarão R$3,50. Aí a pergunta é: qual é o valor da pizza? Vejam só, nós temos aí uma situação em que nós temos duas variáveis. Nós nem sabemos qual é o valor da pizza e nós não sabemos quantos amigos são. Para isso, eu preciso criar uma fórmula para poder tentar resolver essa questão. Para poder resolver, eu vou chamar o preço da pizza de P e o número de amigos de N. E aí eu vou escrever uma pequena equação para que a gente procure entender a partir dessa equação. Nós temos aqui na lousa as duas equações escritas. P, que é o preço da pizza, é igual a N, que é o valor que cada um dos 8 amigos deu, só que ainda vai faltar R$2,50 para poder completar o preço da pizza. Então, é 8N mais R$2,50. Na segunda equação, eu tenho que o preço da pizza é igual a 9N e aí sobrou R$3,50. Então, eu diminuo para poder chegar no valor do preço. Chegando nessas duas equações que dizem o seguinte: P é igual a 8N mais R$2,50. Mas também chegamos no seguinte: P é igual a 9N menos R$3,50. Se P pode ser essas duas coisas, então nós podemos igualar para poder encontrar o nosso resultado. E aí nós igualamos da seguinte forma. Nós dissemos que 8N mais 2,50 é igual a 9N menos 3,50. Desta forma, nós temos condições de encontrar o valor desse N. Desenvolvendo essa equação, nós chegamos que o valor de N é igual a 6. Já que nós já temos o valor de N, nós retornamos para a equação e substituímos, porque 8N mais 2,50 é igual a P, que é o preço da nossa pizza. Quando a gente faz esse desenvolvimento, nós chegamos no valor da pizza, que é igual a R$50,50. A próxima questão diz o seguinte: uma fábrica produz a cada minuto 8 litros de tinta branca e meio litro de tinta roxa. Para fazer 8 litros de tinta lilás, são necessários 5 litros de tinta branca e 3 litros de tinta roxa. De quanto tempo a fábrica precisa para produzir tinta suficiente para fazer 600 litros de tinta lilás? Aí tem todo um desenvolvimento para que a gente consiga resolver essa questão. Vou trazer o texto na íntegra, como é colocado no gabarito. Ele diz o seguinte: para fazer 600 litros de tinta lilás, são necessários, aí esses 5 aqui é com relação aos 8 litros lá. Eu vou precisar de 600 sobre 8 vezes 5, que é igual a 375 litros de tinta branca, que é a porção que é colocado de 5 litros a cada 8. E aí eu coloco 600, que é o valor que eu quero. E no caso da tinta roxa, eu preciso de 600 sobre 8 vezes 3, que dá 225 litros de tinta roxa. A fábrica produz 1 litro de tinta branca por minuto e meio litro de tinta roxa por minuto. Ou seja, produz 1 litro de tinta roxa a cada 2 minutos. Logo, ela vai levar 375 minutos para produzir 375 litros de tinta branca e 450 minutos para produzir 225 litros de tinta roxa. Assim, a fábrica estará pronta para produzir 600 litros de tinta lilás após 450 minutos. Quando você pega 450 e divide para 60, você chega no resultado de 7 horas e meia. E aí, no nosso caso, o gabarito vai ser a letra E. A próxima questão diz: um certo mês tem 5 segundas-feiras e 5 quarta-feiras. Em que dia da semana cai o dia 26 desse mês? Vejam só, nós temos aqui uma explicação que mostra para a gente uma pequena tabela onde foi montado aqui. Esse dia 1 aqui você pode dizer que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, até o dia 7. Aí vejam só, como o nosso mês tem 5 segundas-feiras e 5 quartas-feiras, logo o mês não pode ter menos que 31 dias, é claro.
A primeira, segunda e a primeira carta tem que cair no dia 1, 2 ou 3. E aí, como a segunda e a quarta não são dias das semanas consecutivos, a única possibilidade é que a primeira e a segunda tenha caído no dia 1º e que a quarta tenha caído no dia 3. Aí a gente distribuiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí volta até chegar no 31 aqui, que é o último dia. Desta forma, o dia 5 foi na sexta-feira, tá aqui o dia 5, que é na sexta-feira, aqui o dia 5 da semana. E aí, o dia 26 também vai ter que cair na sexta-feira, porque nesse caso aqui específico, essa é a única possibilidade. Vamos lá, sexta-feira, o nosso gabarito é letra E. Na última questão do nosso simulado, nós temos o seguinte. A estrada que passa pelas cidades de Quixajuba e Paraqui tem 350 quilômetros, a estrada inteira. No quilômetro 70 dessa estrada, está uma placa indicando que Quixajuba está a 92 quilômetros. E no quilômetro 290, há uma placa indicando que Paraqui é a 87 quilômetros. E aí pede qual é a distância entre essas duas estradas, entre essas duas cidades, que estão situadas na mesma estrada. Então, observando aqui um desenho, a gente tem o seguinte. A gente tem uma estrada que vai do início, que está aqui, até o quilômetro 350. E aí, quando a gente chega no quilômetro 70, aí diz que Quixajuba está a 92 quilômetros. Então, logo a gente pode dizer que Quixajuba está no quilômetro 162. E aí, quando a gente está no quilômetro 290, a gente tem uma placa dizendo que Paraqui está a 87 quilômetros. Logo, Paraqui está no quilômetro 203. Quando eu faço a subtração entre o quilômetro que está a primeira cidade para o quilômetro que está a segunda cidade, nós temos a resposta que é 41 quilômetros. Nesse caso aí, a nossa alternativa, letra B. Desta forma, pessoal, concluímos a correção desse simulado, mas caso tenha ficado alguma dúvida, você toma nota aí e quando retornar para o grupo de WhatsApp, você me pergunta que eu vou tentar esclarecer alguma dúvida que tenha surgido. Dando continuidade, nós iremos agora conversar a respeito de um assunto chamado probabilidade. No livro de vocês, esse assunto vai estar na página 118. Quem quiser acompanhar por o livro, dá certo. Quem quiser acompanhar aqui por a tela, também dá certo. O que vem a ser essa probabilidade? A gente já viu no assunto anterior, aqui no livro, o conceito de possibilidade. Mas aí a probabilidade, a gente vai relembrar como é feito o cálculo de probabilidade de acordo com o evento. E para isso a gente precisa considerar uma situação qualquer. Nesse caso aí a gente tem esse exemplo. Um experimento aleatório consiste em retirar uma bolinha de um saco que contém 6 bolinhas vermelhas, 6 bolinhas verdes e 4 bolinhas vermelhas. E aí pergunta, qual é a possibilidade de retirar uma bolinha verde? E qual é a probabilidade de retirar uma bolinha vermelha? O conjunto das 10 bolinhas, as 6 bolinhas verdes e as 4 bolinhas vermelhas, formam o que a gente chama de espaço amostral. É tudo aquilo que a gente tem para trabalhar dentro do nosso espaço. E a gente chama de evento qualquer subconjunto do espaço amostral. E nesse caso a gente tem 2 eventos. Nós temos o evento A, que é a probabilidade de sair uma bolinha verde, e nós temos o evento B, que é a probabilidade de sair uma bolinha vermelha. Lembrando que eu não estou observando, isso é só aleatoriamente. Aí a gente precisa observar que 6 casos são favoráveis ao evento A, que aí há 6 possibilidades de sair uma bolinha verde. E 4 casos são favoráveis ao evento B, porque a gente só tem 4 bolinhas vermelhas. A probabilidade de um evento é uma medida
que pode assumir o valor de 0 a 1. E pode ser determinada por essa razão aí, por essa pequena fórmula, que ela diz o seguinte: a probabilidade de um evento é igual ao número de casos favoráveis do evento acontecer, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Deste modo, a probabilidade de acontecer o evento A, que a gente acabou de citar, ou seja, de sair uma bolinha vermelha, é a seguinte: a probabilidade de ocorrer o nosso evento é de 6, porque nós temos 6 bolinhas verdes, sobre 10. 10 é a quantidade total de bolinhas que a gente tem no nosso saquinho. E aí eu posso reduzir esta fração e deixá-la da seguinte forma: a probabilidade de ocorrer o evento A é de 3/5, de 3 sobre 5. Como também podemos indicar a probabilidade por meio de um número decimal, ou uma porcentagem. E nesse caso, a probabilidade de sair uma bolinha verde é de 0,6, ou 60%. Já no caso da probabilidade de ocorrer o evento B, ou seja, de sair uma bolinha vermelha, é de 4 sobre 10. Everton, por que é 4 sobre 10? É 4 sobre 10 porque eu tenho 4 bolinhas vermelhas e eu tenho 10 bolinhas no total. Também tenho como reduzir esta fração, transformando ela em 2/5, ou colocando em número decimal ou em porcentagem 0,4, ou ainda 40%. E aí uma coisa interessante: quando eu somo as probabilidades do evento A com as probabilidades do evento B, eu sempre vou ter como resultado 1 inteiro, ou colocando em porcentagem 100%. Se eu tenho aqui dentro dessa situação 2 eventos possíveis, esses eventos somam o total, toda a possibilidade que pode acontecer. E aí dizemos que os eventos A e B são complementares. Justamente por isso que eu acabei de colocar, que o A junto com o B chega a 100% das possibilidades. Eu também posso descrever esses eventos de outra forma. Eu sei que para o evento A, toda vida que eu for tirar uma bolinha lá, eu tenho a chance de 1 sobre 10. Eu tenho 10 bolinhas e eu vou ter a possibilidade de tirar uma bolinha. Para o evento A, eu vou ter 6 vezes essa possibilidade. E aí eu chego na mesma fração, que é 6 sobre 10. Já para o evento B, eu vou ter novamente 4 possibilidades. Lembrando que sempre que eu for lá, eu tenho 1 sobre 10 de possibilidade de tirar essas bolinhas do evento B. Quando eu somo todas elas, chego novamente a 1. E aqui, algumas observações importantes. A soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre igual a 1. Repetindo, a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre igual a 1. E quando a probabilidade de um evento acontecer é 1, ou seja, 100%, dizemos que este evento é certo, ou seja, ele vai acontecer com certeza. Quando a probabilidade de um evento ocorrer é 0, dizemos que esse evento é impossível, não tem como ele acontecer. Pessoal, nós iremos agora retornar para o grupo de WhatsApp. Eu tentei deixar esse vídeo não tão longo, para não cansar vocês, mas é claro que se tiver alguma dúvida, a gente vai retirar essa dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp.